pessoal! Boa sexta-feira para vocês! E aí, Como é galera? que vocês estão? Tudo bem com vocês? Quem gosta de história, levante a mão. Eu gosto muito de histórias. Olha, a história é muito importante para a gente poder entender o nosso presente. A gente precisa estudar o contexto histórico para a gente poder entender o que muita coisa a gente vê, o que acontece hoje no nosso presente. É muito importante. Então, será que as pessoas que vieram de outros países, elas trouxeram muitas mudanças para o nosso país, para o Brasil? Então, como é que a gente fala mesmo as pessoas que vêm de outro país para dentro do nosso país? Nós chamamos de imigrantes, tá bom? E nós vamos contar um pouquinho da história desses imigrantes aí, né, de 3 países que tiveram muita influência em um dos maiores estados do nosso país, que é São Paulo. E eu vou começar contando para vocês sobre esses imigrantes que chegaram em 1908, né? Aqui, aliás, lá na cidade de São Paulo. São os... Quem? Isso, os japoneses. Eles chegaram lá no Porto de Santos. Muitas pessoas, muitos mesmo. Quando eles chegaram lá, então, eles começaram a trabalhar na agricultura. Sabe com o quê? Através do café, plantando café. Eles vieram para o Brasil. Nós vamos fazer, então, ganhar muito dinheiro plantando café aqui em São Paulo, aí no interior de São Paulo, plantaram muito café. E aí, em 1950, muitos viram, né? Olha, foram muitos para lá do nosso estado, do nosso país. E aí, então, olha, eu acho que o negócio é bom lá em São Paulo. E aí, então, em 1950, se eu não me engano, é isso mesmo, né, Letícia? Sabe o que aconteceu? Vieram mais de 200 mil para São Paulo. Então veja como essa cultura japonesa influenciou o estado de São Paulo. Foi muito forte essa influência, né? Aí eles começaram a trabalhar então com outras coisas como o algodão, né? Como a plantação também de café, né? Que a gente já tinha falado aqui, algodão, feijão, milho, amendoim, arroz, né? E foi só crescendo aqui. E hoje essa população, lá na cidade de Santos, tem um bairro lá que é formado... Não, em São Paulo. São Paulo mesmo, né? Tem uma parte lá que é formada... aliás, é Dona Liberdade, desculpa, tá, gente? Eles desenvolveram um bairro. Estabelecimentos comerciais e eles trabalham muito com feira de artesanato, né? E também feira de alimentação, aquela alimentação típica aqui do Japão, né? Que realmente é uma alimentação bem diferenciada, a alimentação japonesa, né? Muitos gostam. Então, isso a gente vê como a cultura de um outro país, os imigrantes que vieram de outro país influenciaram, né, na cultura do nosso país, como é que eles deixam a marca deles, né, dentro de um outro local que eles estão estabelecidos. E sabe, Yolanda, o Thiago, que é meu marido, né, ele é de São Paulo. E a família dele mora lá, então todo ano nós vamos para lá. E o ano passado, em dezembro, eu pedi para ele para me levar no bairro da Liberdade, que é o bairro que foi formado pelos japoneses quando eles vieram, né? Porque eu queria conhecer, porque é muito curioso. Quando você entra no bairro, gente, sabe aquelas luzes que parecem uma lanterna redonda, assim? Tem vários, assim, ó, na rua principal do bairro. Tem vários lugares para comer, sushi, temaki, essas comidas assim mais japonesas. E também, gente, os lugares assim, por exemplo, casa lotérica, os comércios, as edificações são todas parecidas com as edificações lá do Japão. Então, olha, eles influenciaram até nisso, até nas edificações, nas construções de lá desse bairro. É muito legal e você vê muitos japoneses realmente transitando e passando assim, ó, nesse bairro da Liberdade, quando eu fui lá. Muito legal. E quem mais trouxe influência para o Japão, Letícia? Olha só, os sírios e os libaneses. Eles vieram mais ou menos para São Paulo na época de 1871. E o local escolhido para eles viverem, gente, foi aonde é ali a região da rua 25 de Março. Você já ouviu falar alguma coisa sobre a rua 25 de Março? É uma rua muito famosa de São Paulo.
eu confesso, viu, professora? Quando eu vou para São Paulo, de vez em quando eu vou lá na rua 25 de março Então quer também. dizer que essa famosa 25 de março, a influência, quem criou foram os Sírios libaneses. Olha, que legal, que vieram gente. de lá, imigrantes também. E eles vieram, gente, eles carregavam nas costas as coisas que eles vendiam, que era chamado de armarinhos. Então eles vendiam de tudo naqueles armarinhos, botões, de tudo. Então você vai na 25 de março, é uma rua que você encontra de tudo, mas tudo mesmo, é uma rua muito movimentada. Inclusive eu fui nessa rua para comprar alguns itens para o quartinho do Léo. Quando o Léo nasceu, eu fui para decorar o quartinho dele, eu fui nessa rua. Muitas coisas. Lá você encontra de tudo. E tem lojas lá que se chamam Armarinhos Fernandes. Olha só, que interessante, é derivado desse nome que eles chamavam os sírios libaneses que andavam com os armarinhos pendurados nas costas. Então a influência deles foi tão grande que hoje tem uma rua que é um dos maiores lugares de comércio da cidade de São Paulo. A rua 25 de março. Eles também, né, eles construíram também igrejas, né, também clubes esportivos também eles construíram, não foi, professora? Bem interessante. Daí eles influenciaram essa região da rua 25 de março. Desculpa. E os bairros Paraíso e Vila Mariana também, ok? Tem mais algum país Tem. que influenciou muito aí Gente, o São Paulo? Esse eu fiquei tão feliz deles virem pra cá e influenciarem no nosso país. Cultura do nosso país. Quem? Os italianos. Gente, quem que não gosta de pizza? Fala pra mim. Uma boa macarronada. Isso tudo é herança dos italianos. Eles trouxeram essa culinária deles fala pra que isso cá, é uma sabe? cultura, né? É costume de uma outra região que eles trazem para que a gente possa conhecer. Então faz parte Coisas da que cultura eles deles. fazem lá no país deles e eles continuam fazendo aqui no nosso. E acabam influenciando as pessoas que vivem ao redor deles. A forma de vestir, a forma de se alimentar. Exatamente. Né? Então os italianos, eles trouxeram essa riqueza na culinária. Eles vieram para trabalhar nas lavouras também, né? Como os japoneses vieram, nas indústrias. E um bairro, gente, dois na verdade. Tem o bairro Brás, que eles vieram e começaram a morar lá. E também tem a Moca. Moca é um lugar, gente, que tem muitas pizzarias, tem muitos restaurantes de cultura italiana lá em São Paulo. Influenciado por esses imigrantes que vieram lá da Itália, nessa época aí de 1870, para trabalharem aqui no Brasil, ok? E no bairro de Moema, que também tem influência italiana, tem uma praça que chama Praça Cidade de Milão, e lá vocês podem encontrar uma cópia das obras de Michelangelo, que é um artista italiano. E a homenagem data da década de 1960 que eles construíram para homenagear Olha só os detalhes dessa praça. Muito legal, aí, né? Como essa praça é bonita. A gente vai estar mostrando a foto dela para vocês verem aí, né, professora? Isso. Então agora vocês vão para a página 67. Olha a questão número 6. Onde é a tabela que vai estar fácil. Isso, se vocês tiverem dúvida, é só consultar o texto que vocês vão encontrar, tá bom? A resposta lá. De acordo com os textos anteriores, você vai completar a tabela. Está pedindo aqui para você colocar 3 países aí de origem. Na verdade, Síria e Líbano vão ficar numa aba só. Tá? Então, olha só, quais são os outros? E você vai colocar, vai pesquisar ali nos textos, vai colocar. Qual é a época em que eles vieram para o nosso país? Dá uma olhadinha lá, qual é o ano e coloca. E qual é a herança cultural que eles trouxeram para o bairro em que eles começaram a morar? Que é a herança cultural, é o que eles fizeram. Que eles trouxeram, a gente viu aí, lembra do Japão, que eu falei da feira, né, e outras coisas mais. Sim, das decorações, não é? Por exemplo, os sírios libaneses, eles têm costume de vender muitas coisas, né? E eles trabalhavam vendendo. Qual a herança que eles deixaram ali para São Paulo, para aquele bairro? Um lugar muito movimentado que vende muitas coisas. O quê? Fazer só, interpretar o texto, escrever só. Depois é que a sua mãe pode te auxiliar, se falar que está certo ou não. É muito importante a sua interpretação. E a Itália? O que a Itália trouxe? Dá uma lida no texto, lembra o que a Pro falou?
Trouxe muita coisa boa de lá, hein? Então presta atenção. Daí aqui onde eu vivo, italianos, sírio-libaneses e japoneses deixaram suas marcas na construção da cidade de São Paulo. E na sua cidade, há alguma presença de cultura de imigrantes? E aí, gente? Tem? Será se nós temos aqui em Belo Horizonte alguma imigrantes que deixaram, alguns, né, imigrantes que deixaram a sua marca aqui, né? Pesquise, tá bom? Há estabelecimentos comerciais, restaurantes, construções, sociedades culturais ou esportivas que façam referência aos descendentes desses ou de outros povos imigrantes? Será que tem alguma coisa que algum imigrante influenciou a construir, a fazer aqui em Belo Horizonte? Eu também não sei, tô curiosa. Quando você descobrir, conheço, você me fala. Conheço uma região em Contagem. Quando a gente parar de gravar esse vídeo, você me conta, tá bom? E a número 3, professora? De que outras formas você percebe a presença dessas culturas, né? Então, qual é a outra forma que você percebe assim uma presença, uma marca de uma cultura, de uma outra nação, né, de outros povos, de diferente que não faz parte aqui do Brasil? Isso, pronto? Isso. A número 7 não precisa fazer, ok? Nós faremos numa outra oportunidade, agora não. Bons estudos, espero que você tenha entendido, aprendido bastante. Um beijo. Tchau, terceiro ano, saudade de vocês. Tchau. Tchau.